A equipe Mercedes veio sim para fazer algumas modificações para esse GP de Miami de Fórmula 1. Muito se falou sobre a questão dela ter trazido essas modificações, essas novidades na intenção de diminuir um pouco mais o fenômeno do porpoising, que são justamente aquelas questões das quicadinhas ao final das retas. Entretanto, segundo algumas entrevistas dadas aí nos últimos dias, na verdade a questão não tem nada a ver com isso. A Mercedes trouxe sim um novo conjunto de asa dianteira e também asa traseira e além disso algumas atualizações em uma parte relacionada ao difusor do carro, mas a intenção foi uma melhoria de desempenho do W13 e não necessariamente uma anulação do porpoising. Além disso, nós temos sim algumas questões importantes a serem faladas sobre alguns elogios que Toto Wolff deu a George Russell, dizendo inclusive que parece que o piloto nunca acabou saindo da equipe Mercedes. O piloto nunca foi de outra equipe da Fórmula 1. Essa é a impressão que Toto Wolff vem tendo por conta da grande adaptabilidade de George Russell. Isso sem contar com o novo acidente que aconteceu com Charles Leclerc nesses últimos dias, em dias de testes lá pela equipe Ferrari com um carro de Niki Lauda, e que ele acabou batendo esse carro e acabou dando muito o que falar, gerando muita polêmica. Mas o grande problema não foi por conta do piloto monegasco. Na verdade, tem questões por trás disso tudo e que nós vamos falar tudo sobre isso nesse corte do Hora do Piloto, nessa live do Hora do Piloto. Então, se você gosta desse canal, não esquece, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu joinha, isso ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais. Além disso, se você curte os meus vídeos, curte as lives que eu faço, também não se esqueça, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações. Dessa forma você não perde nenhum vídeo novo aqui do Hora do Piloto e nenhuma live nova também. Dito isso, e contando que vocês já tenham feito isso, deixado o like e já tenham feito sua inscrição, vamos falar um pouco mais sobre as notícias relevantes dessa segunda-feira. Notícias que foram dadas desde sexta até domingo e que a gente vai estar falando nesse corte e nessa live. Vamos começar falando sobre a equipe Mercedes de Fórmula 1. Na verdade, a Mercedes, como nós sabemos, chegou com algumas novas atualizações lá no GP de Miami de Fórmula 1. A questão é que a intenção da equipe é, obviamente, deixar o carro cada vez mais veloz. Mas como eu tinha visto alguns boatos antes mesmo da corrida sobre isso, e posteriormente à corrida também, o que eu sabia é que a Mercedes havia trazido essas modificações na intenção justamente de anular o principal problema da equipe no W13, que era um problema relacionado ao porpoising. Para quem não sabe, a equipe Mercedes sofre com o porpoising, que na verdade em tradução livre significa golfinhar, como se fosse algo nesse sentido, justamente porque o carro parecia um movimento de golfinho. Ele fica quicando como se fosse o golfinho saindo da água. Esse fenômeno acontecia com a Mercedes no meio da curva, o que faz com que os pilotos percam o controle do carro com muita facilidade e dessa forma percam em desempenho também e também em tempo de volta. A intenção, segundo essas fontes que eu li durante a corrida, era sim que com essas novas atualizações a Mercedes conseguiria diminuir esse fenômeno. Entretanto, segundo algumas entrevistas que foram dadas, esse não era o objetivo. Na verdade, os dados foram coletados por conta desses experimentos que a Mercedes fez na pista e eles estão tentando entender um pouco mais o carro. Mas as atualizações foram justamente de fazer ali, tiveram a intenção de fazer com que a Mercedes melhorasse em desempenho na pista e não necessariamente melhorasse em questão do porpoising na Fórmula 1. E foi justamente isso que eles conseguiram. Na verdade, com os treinos de sexta-feira foi possível ver que ocorreu um grande salto na equipe Mercedes e a gente pôde ver inclusive George Russell conseguindo ali a segunda colocação no treino livre 1 e a primeira colocação no treino livre 2. Isso já foi sim, de certa forma, algo que trouxe uma grande esperança para quem torce pela equipe Mercedes, apesar de que a partir do sábado até o domingo eles não conseguiram esse mesmo desempenho no decorrer do fim de semana.
mas a gente pôde perceber que em algum lugar do W13 existe sim um carro extremamente veloz e que poderia ter a capacidade de vencer corridas e talvez até mesmo vencer o campeonato de 2022 se eles conseguissem corrigir esse problema do porpoising a tempo. A grande questão é justamente essa. No sábado e domingo, o porpoising voltou a acontecer e principalmente George Russell foi o grande atacado, a grande vítima desse fenômeno, que acabou ficando de fora até mesmo do Q3 no sábado, apesar de ter conseguido um grande ritmo na corrida, em partes por sorte por conta do safety car, e em outras partes por conta de uma grande estratégia que ele mesmo bolou, ficando com os pneus duros até sua primeira parada, que foi justamente em regime de safety car. O que você acha disso tudo? Você realmente acredita mesmo que a Mercedes pode ter a capacidade de vencer esse ano? Talvez até mesmo se tornar campeã do mundo? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Se você acredita que a equipe Mercedes tem um retorno, tem volta, pode criar uma reviravolta, ou se você acha que ela não será capaz disso até o final desse ano. Comenta aqui, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Mas continuando a falar aí sobre a Mercedes, é importante nós falarmos também sobre a questão de George Russell. Muito se fala também sobre essa questão de que Lewis Hamilton é o piloto número 1 da equipe alemã, que George Russell não é melhor do que Hamilton. Entretanto, Toto Wolff, que é o chefe da equipe Mercedes, chegou a elogiar aí o novato da equipe. Segundo ele está feliz com a abordagem do piloto ali ao time e justamente porque ele não tem grandes confrontos com Hamilton e consegue, obviamente, extrair o máximo ali do W13. Aparentemente, todas essas qualidades de George Russell são unidas e acabam fazendo com que o piloto inglês consiga bons resultados. Segundo o Toto Wolff, ele chegou na equipe, mas parece que ele já faz parte do time há muito mais tempo, há anos. Tanto é que ele conseguiu se adaptar rapidamente, não acabou batendo tanto em Lewis Hamilton e criando tantos confrontos dentro da equipe e ainda tem uma grande habilidade com relação ali aos ajustes do carro. Situação essa que não é todo piloto que consegue fazer nas suas primeiras corridas, nos seus primeiros GPs na equipe que ele acabou de entrar. Lembra inclusive o próprio Lewis Hamilton na época em que ele entrou na McLaren contra Fernando Alonso e acabou conseguindo fazer com que aquele carro andasse muito bem e disputou inclusive o título mundial daquele ano, perdendo por apenas um ponto contra Kimi Raikkonen, que conseguiu vencer naquela época o seu primeiro título na Fórmula 1. Foi incrível mesmo e acaba que George Russell está imitando, vamos dizer assim, o seu grande ídolo que atualmente é o seu companheiro de equipe. E ele sempre soube, aparentemente, pelo menos Toto Wolff sempre soube, que George Russell era um talento, era uma estrela do automobilismo antes mesmo de ele entrar na Fórmula 1. Na verdade, desde quando ele foi campeão de Fórmula 2, Toto Wolff, segundo essa entrevista, já sabia que ele tinha grande capacidade em se tornar um piloto exemplo, um grande piloto na Fórmula 1 e até mesmo em seus tempos de Williams, ele conseguiu demonstrar que tinha grandes capacidades de pilotar qualquer tipo de carro, inclusive o carro da Mercedes. E ele mostrou isso até mesmo lá no GP do Sakir de 2020, onde ele praticamente conseguiu vencer a corrida, apesar de que depois ele acabou perdendo por conta de erros da equipe alemã. Ele provou que ele tinha capacidade e que talvez ele conseguiria sim disputar frente a frente com Lewis Hamilton. E é isso que a gente tem visto nesse ano. Mas o que você acha sobre isso também? Eu queria saber o que você pensa sobre esse assunto. Já comenta aí embaixo no chat ou então nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Você acha mesmo que George Russell é um piloto que está no nível de Hamilton ou talvez até mesmo esteja acima de Hamilton? Ou você acredita que ele realmente é um piloto abaixo ali do veterano da Mercedes e ainda tem muito que aprender? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, mas é claro que eu preciso falar a minha também. Eu acredito que nesse momento específico da carreira de George Russell, esse momento em que ele está na Mercedes, eu não diria que ele é melhor do que Lewis Hamilton, mas me parece que eles têm sim um talento muito parecido quando a gente fala em velocidade na pista, ritmo de corrida e até mesmo inteligência estratégica. George Russell tem grandes capacidades ali quando está atrás de um volante de Fórmula 1 e demonstra isso com maestria independente da corrida. Ele é sim um grande piloto e acaba se mostrando nesse sentido. Mas eu diria ainda que Lewis Hamilton é um piloto um pouco melhor do que George Russell por conta da sua experiência dentro da pista. Já está na Fórmula 1 há mais de 10 anos, há praticamente 15 anos, né, se eu não me engano. Isso dá a ele sim um know-how maior do que o de George Russell.
mas nada que uma certa experiência dentro da categoria não venha a dar também para o novato da Mercedes. Inclusive, comenta aqui embaixo, eu quero saber o que você pensa, se você concorda ou discorda de mim, comenta aqui embaixo. Mas vamos continuar falando sobre Fórmula 1 e a última notícia que talvez seja a mais polêmica dessa segunda-feira e que acabou acontecendo durante esse fim de semana. A questão do acidente ali de Charles Leclerc, que é sim um dos grandes pilotos da Fórmula 1, é um dos exemplos desse ano de 2022 e tem se mostrado como um grande postulante ao título desse ano também. Leclerc acabou tendo a oportunidade de fazer uma exibição e pilotar o carro de um dos seus grandes ídolos, Niki Lauda, que fez uma grande história aí na Fórmula 1, principalmente com a equipe Ferrari e também com a equipe McLaren. Mas na Ferrari ele acabou conseguindo se tornar campeão em um ano lá, que agora, sinceramente, eu não me lembro exatamente em qual ano Niki Lauda foi campeão, e acabou que Charles Leclerc teve a oportunidade de pilotar justamente esse carro de Lauda em que ele havia sido campeão, trazendo algumas inovações, deixando o carro mais leve, utilizando principalmente compostos como magnésio, mas acabou que em uma certa curva rascaça, se eu não me engano, Charles Leclerc perdeu o controle do carro e bateu de traseira no guarda-reio, fazendo com que o carro sofresse danos na sua asa traseira. Com isso, acabou que muita gente disse que ele havia errado, acabou batendo o carro, teve problemas, mas em algumas imagens do próprio motorsport.com a gente pôde perceber que o carro teve problemas de freios. Aparentemente, o freio dianteiro esquerdo acabou se esfacelando em algum momento dessa volta de Leclerc. E com isso, na hora que ele apalpou os freios, acabou pisando no freio, acabou que o pneu dianteiro direito travou e fez com que Charles Leclerc perdesse o controle do seu carro, fizesse uns 180 graus e batesse de traseira contra o guarda-reio. É claro que acaba que isso tudo gerou um grande prejuízo para o dono ali da Ferrari, mas ainda assim não foi culpa de Leclerc. Muita gente tem culpado, chamando ele de barbeiro e tudo mais, mas foi um problema mecânico em um carro que tem muito mais de 30 anos de idade. Então, é algo que relativamente é esperado, apesar de que nós esperávamos mesmo que esses componentes já tivessem sido retificados, né, e deveriam estar preparados para uma volta de Leclerc. Mas é claro que problemas mecânicos também acontecem e a gente sabe que os pilotos da Fórmula 1, independente de quais sejam, estão sim muito bem preparados, não apenas para demonstrações, mas também com a possibilidade ali de andar o mais veloz possível em carros atuais da categoria. Enfim, o que você achou disso tudo? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre todas essas notícias, o que você achou de todas elas, qual é a sua opinião sobre isso. E além disso, não se esqueça, se você gostou dessa live, gostou desse corte do Hora do Piloto, deixa o seu like aqui embaixo, não esquece disso, isso ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais. E é claro, se eu vejo que tem muitos likes no meu vídeo, eu sei que muita gente tá gostando deles, então isso incentiva o meu trabalho. Então deixa o joinha aqui embaixo. Além disso, se você curte os vídeos do meu canal, não esquece, se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. E claro, é claro que você não pode perder os novos vídeos e as novas lives. Então ativa o sininho para todas as notificações para não perder mais nenhum evento do Hora do Piloto.